Queridos irmãos e irmãs, chegamos à quarta semana da série O Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Essa nova série do Alimento Diário, as 4 mensagens ministradas pelo irmão Pedro Dong, que tem sido de grande ajuda para nós, uma grande mudança na nossa pessoa, no nosso viver cristão por meio dessas palavras. Graças a Deus. E essa semana começa mostrando para nós o mistério da vontade de Deus. Nós estamos vendo nessa série o livro de Mateus. Esse livro desvenda para nós que o Senhor Jesus é o Rei do Reino dos Céus. Esse evangelho mostra o governo de Deus. O reino de Deus que vai de eternidade a eternidade. Mas mais especificamente, tem a ver com o período que nós estamos vivendo, é o reino dos céus. O Senhor Jesus é o rei desse reino, e Ele quer trazer de volta a autoridade dEle para essa terra. Satanás, seu inimigo, usurpou a autoridade e implantou um governo clandestino nessa terra, uma autoridade clandestina, paralela à autoridade de Deus. Não pode haver nada competindo com o nosso Deus. Não pode haver nada que afronte a ordem estabelecida por Ele. Por isso, o Senhor é o Rei do Reino dos Céus. Ele veio para essa terra para resgatar esse mundo e para levar as pessoas todas de volta à ordem estabelecida por Deus. Isso é o que nos mostra Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículos 9 e 10, são versículos muito preciosos, que nos mostram justamente o mistério da vontade de Deus. Versículo 9 fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o bom prazer que propusera em Cristo. Quer dizer, Deus tem um prazer em Cristo. A vontade de Deus tem o seu prazer em Cristo. E aí no versículo 10, o apóstolo Paulo explicou melhor isso. Ele disse que esse mistério da vontade de Deus é convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia! Hoje, o que Deus está fazendo nesse período em que nós estamos vivendo, é encabeçar todas as coisas. Ele está encabeçando a sua igreja, Ele está encabeçando a mim, a você, para que o reino dele possa se manifestar nessa terra. Hoje há uma luta, uma guerra travada entre esses dois reinos, o império das trevas e o reino dos céus. O Senhor quer nos liderar para vencermos Satanás, resgatarmos as pessoas do seu domínio e trazê-las para debaixo do governo de Deus. É uma grande batalha que nós estamos vivendo. E a conclusão disso, Ele vai obter por meio da igreja. Nos versículos 22 e 23 de Efésios 1, ele conclui essa questão e diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o fim, esse é o objetivo do propósito de Deus, é que por meio da igreja tudo esteja encabeçado e o reino possa voltar às mãos do Pai. O Senhor Jesus está fazendo isso hoje. Ele está trabalhando em nós, Ele é o Rei do Reino dos Céus e quer encabeçar todas as coisas. Nós estamos no meio dessa luta e algo precioso que tem ainda logo no início da semana do Alimento Diário é Salmo 68. Aqui nós vemos que Deus se levantou. No tempo que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus, como Rei do Reino dos Céus, está travando essa batalha contra o inimigo dele. Por meio da igreja, Ele está
levantando um exército de jovens santos. Ele está levantando o seu povo para lutar contra o inimigo, para resgatar as pessoas das trevas. Versículo 1 desse salmo fala: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Aleluia. O Senhor se levantou, os inimigos se dispersaram e fugiram da sua presença os que o aborrecem. Aleluia. No versículo 11, fala assim: o Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Aleluia. O Senhor deu sua palavra profética. A palavra profética é a sua ordem. Esse versículo, essa palavra, quando diz que Deus deu a sua palavra aqui, tem essa conotação de ordem. A palavra de Deus é uma ordem. A palavra profética é uma ordem para ser executada. Que maravilhoso, irmãos. Hoje nós estamos seguindo essa palavra profética, que é uma ordem para nós, vinda da parte do Senhor, para que nós possamos guerrear. Aqui fala, quando essa palavra vem, surgem as mensageiras das boas novas. A falange das mensageiras é grande. Os exércitos desses mensageiros é grande. Irmãos, irmãs, você e eu fazemos parte dessa falange. Você e eu fazemos parte desse exército. Que maravilhoso. E o que esse exército faz? Tão maravilhoso, no versículo 5, fala: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus na sua morada. Aleluia. Quando nós saímos para pregar o evangelho, o Senhor tem nos enviado para as ruas, aproveitando cada oportunidade, cada momento, seja no posto de gasolina, ao abastecer, nós podemos simplesmente perguntar para o frentista do posto: posso orar por você? Se nós vamos num restaurante, nós podemos perguntar para o garçom, para a pessoa do caixa, no supermercado, na padaria. No nosso dia a dia, nós somos esses mensageiros. Nós somos esses do exército de Deus que estão sendo enviados por toda a terra para resgatar os homens da desordem, de volta para a ordem de Deus, de volta para o reino dos céus. Irmãos, e aí, aqui fala: os Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. Aqueles que se sentem órfãos, aqueles que se sentem desamparados, ao receberem o evangelho, eles recebem um juiz e recebem um pai. Aleluia. E ele continua: Deus faz que o solitário more em família. As pessoas são introduzidas na vida da igreja. Que maravilhoso, irmãos. Isso é o que o Senhor está fazendo conosco. Quando nós vivemos a realidade do reino dos céus, nós trazemos as pessoas de volta para a ordem que Deus estabeleceu. E elas podem desfrutar do viver da igreja, podem viver em família novamente, já não estão mais solitárias. Isso é realmente maravilhoso. E aqui há uma advertência. Aqui fala que só os rebeldes habitam em terra estéril. Irmãos, se nós não praticamos a palavra profética, se nós não obedecemos a ordem que Deus nos dá, nós somos esses rebeldes e acabamos vivendo numa terra estéril. Mas louvado seja o Senhor que a gente está aqui para receber a palavra profética. Temos ruminado essa palavra, entrado nela. Irmãos, isso nos faz viver numa terra fértil, cheia de frutos, cheia de vida. Aleluia. O Senhor é realmente maravilhoso. Então, nós fomos convocados para esse exército, para cooperar com o Senhor, para trazer o seu reino de volta, para trazer o seu reino à realidade. E essa semana mostra para nós que o Senhor está fazendo isso por meio da nova criação, que é a igreja. Hoje, o Senhor está produzindo em nós, está produzindo as coisas celestiais. A partir da terça-feira do Alimento Diário, nos é mostrado essa obra de Deus, produzindo as coisas da nova criação, a partir daquilo que foi criado. Essa igreja que foi revelada,
Ela é o mistério da vontade de Deus. E quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para que elas pudessem produzir para que Ele pudesse produzir a partir dessa criação, uma nova criação. Então todas as coisas que foram criadas, na verdade são coisas físicas, mas por trás delas, Deus está produzindo a nova criação, algo espiritual. Então no primeiro dia da criação em Gênesis, Deus criou a luz. E quem é luz? Deus é luz. Aquela luz material é apenas uma indicação, é apenas uma sombra da realidade que é o nosso próprio Deus. Aleluia. E aí a partir da terça-feira nós começamos a ver o segundo dia. No segundo dia Deus criou o firmamento. O firmamento é o ar. O ar que nós respiramos, tão essencial para a nossa vida. A palavra ar é a mesma palavra para espírito. E o ar ali em Gênesis fez separação entre as águas de cima das águas de baixo. As águas que havia na terra, antes de Deus começar essa recriação, eram águas de morte, de julgamento. Deus julgou toda aquela criação que seguiu a Satanás na sua rebelião. E aquelas águas de morte ficaram ali cobrindo toda a terra. Mas Deus criou o ar, criou o firmamento. E a partir daí começou a haver aquele processo de evaporação. E a água que estava na terra passou para os céus. E agora a terra, a água que vem do céu, é uma água saudável, é uma água pura, uma água que pode produzir vida. Espiritualmente, é isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos separando, nos tirando do plano terreno, do plano humano, nos levando para um plano celestial. Queridos irmãos, puxa, isso é tão maravilhoso, isso nos enche de alegria, nos enche de esperança. O Senhor está nos mudando a nossa maneira de viver. Nós nascemos como seres humanos nessa terra. Todo o nosso ser, toda a nossa referência está aqui no plano terreno. Mas o Senhor está nos levando a nos arrepender, a ter uma mudança, não apenas uma mudança de atitudes, não apenas uma mudança de nos voltar para o Senhor, mas muito mais do que isso. Ele está nos levando a uma mudança de plano, do terreno para o celestial. As águas de morte não podem produzir vida. No plano terreno, se nós formos pessoas que vivemos nesse plano terreno, não vamos conseguir gerar vida. Mas por meio da transferência de plano para a esfera celestial, nós podemos levar as pessoas a ganhar a vida de Deus. Em João 3, nós vemos que o Senhor falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E essa palavra nascer de novo é nascer do alto, é nascer de Deus. Irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos do alto. Então, o irmão Pedro nos mostrou nessa mensagem que tudo que Deus está fazendo na nova criação não é no plano terreno, mas é no plano celestial. Por isso que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: ó Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você nascer da carne, você vai ser carne. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Só vamos poder acessar as coisas de Deus por meio do Espírito. Nós só vamos conseguir acessar as coisas divinas se nós estivermos também no plano celestial. Por isso hoje o Senhor quer fazer essa separação. É o Espírito que nos separa, que nos leva a fazer essa transferência do plano terreno para o plano celestial. Isso nos leva a experimentar as coisas de Deus. Em 1 Coríntios 2, no versículo 9, nós vemos exatamente isso.
Esse versículo é bem conhecido por nós, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu era mais novo, eu li esse versículo e eu ficava lá nas nuvens. Puxa, né, nunca a gente soube o que Deus vai fazer com a gente, é algo maravilhoso que Deus preparou para mim. Mas, no versículo 10 tem algo mais maravilhoso ainda, que fala: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Pelo Espírito, nós temos acesso às coisas de Deus. No plano terreno, nós não entendemos, não compreendemos as coisas de Deus. E tudo que é de Deus parece ser uma loucura. Sair às ruas, falando para as pessoas: posso orar por você? Pode parecer uma loucura, mas são as coisas celestiais. Você está na fila do banco e perguntar para a pessoa que está na sua frente se você pode orar por ela, parece algo louco, mas é algo celestial, e transfere as pessoas do plano terreno também para o plano celestial, faz com que elas nasçam de novo, nasçam do alto. Irmãos, essa mensagem, irmãos, essa semana nos enche de energia, de encargo, de vontade de praticar essa palavra, de orar pelas pessoas, de apresentar os livros para elas, para que elas possam penetrar também nessa realidade. Que maravilhoso, vamos praticar, vamos viver a realidade do reino dos céus hoje. Então as coisas de Deus estão sendo acessadas por nós, pelo Espírito, é pela fé. Em Hebreus 11, nos mostra que é pela fé que nós compreendemos que o universo foi formado por Deus, e que Deus trouxe as coisas à existência daquilo que não aparece. É isso que Deus está fazendo hoje. Ele criou todas as coisas na terra. As coisas agora visíveis existem, mas quando foram criadas, Deus as criou do invisível, do que não existia. Deus não precisou de matéria-prima para criar o universo. Mas agora que Ele criou o universo, o que Ele está fazendo em nós, que fomos criados por Ele, é produzir a nova criação. Do físico, Ele vai produzir agora o que é celestial, espiritual e verdadeiramente real. Que maravilhoso! O Senhor é tão precioso, o seu plano, e tão encorajador que nós podemos viver essa realidade hoje. E aí, no terceiro dia, o Senhor criou a porção seca, né? A porção seca nos mostra quando aquela água da terra, que estava sobre a superfície da terra, começou a subir, a porção seca começou a aparecer. É muito interessante, ela surgiu no terceiro dia. Isso mostra para nós que ela representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a boa terra. Ele é representado em Deuteronômio 8 pela boa terra de Canaã. Nós vemos isso na quinta-feira e na sexta-feira dessa semana. Puxa, que maravilhosa é a boa terra de Canaã, cheia de riquezas. Uma terra de ribeiros, terra de manancial profundo, de fontes. Esse é o Deus triuno que está alcançando cada um de nós para produzir esse novo homem, para produzir essa nova criação. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo conosco. Todas essas riquezas de Cristo são para nós experimentarmos, são para nós vivermos, ganharmos a sua realidade. Irmãos, quanto mais nós experimentamos essa realidade, quanto mais nós experimentamos a palavra de Deus como nossa realidade, irmãos, mais essas riquezas vão fazendo parte de nós. O Senhor não quer que nós tenhamos apenas as riquezas da boa terra à nossa disposição. Uma coisa é ter os itens disponíveis para nós, com tantas riquezas. Outra coisa é quando nós assimilamos elas, quando nós comemos dos frutos da boa terra. Então
Os frutos se tornam nossa constituição, se tornam o que nós somos. Isso é o que o Senhor está fazendo conosco na igreja. A igreja está desfrutando das riquezas de Cristo. Nós não somos os que vivem na esfera mental, só estudando a palavra. Nós somos aqueles que ganham as riquezas de Cristo. Nós somos aqueles que experimentam as riquezas de Cristo. E o Senhor hoje está fazendo isso conosco, produzindo essas riquezas, não na teoria, mas está produzindo um corpo cheio da plenitude do próprio Deus, como uma manifestação. As pessoas conseguem ver a realidade do reino dos céus na igreja hoje. Isso é o que Satanás teme de verdade. Satanás não teme aqueles que têm muita capacidade, não teme aqueles que têm boa eloquência. O que ele teme é quando ele vê pessoas cheios da realidade da palavra de Deus, cheios da realidade de Cristo, das riquezas de Cristo constituídas, com as riquezas de Cristo fazendo parte do seu ser. É isso que a palavra profética está fazendo conosco hoje, ao receber a palavra, ao ruminar a palavra. Irmãos, o que acontece é que nós vamos assimilando essas riquezas da boa terra. E aí ocorre, irmãos, o que nós lemos ali em Efésios capítulo 1, que o Senhor vai, por meio da igreja, Ele vai manifestar o seu reino. Por meio da igreja, que é o seu corpo, Ele vai manifestar a realidade do reino dos céus. Vamos abrir aqui para ler. Em Efésios 1, mostra que esse rei do reino dos céus, ele foi entronizado. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. No versículo 20, Deus exerceu um grande poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos. E agora, Ele está sentado à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Esse é o rei do reino dos céus, é o Senhor Jesus, acima de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, para encabeçar todas as coisas, cumprindo a sua vontade, Ele deu para a igreja. Amém. Cristo foi dado para a igreja, para nós podermos viver as suas riquezas, assimilar as riquezas da boa terra, e ela se torna então o seu corpo, se torna a plenitude. A plenitude é a assimilação dessas riquezas, é a expressão dessas riquezas que foram assimiladas. A plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Aleluia pela igreja. A igreja, irmãos, ela está sendo hoje edificada. A igreja é a noiva de Cristo. Essa noiva está sendo preparada por meio da palavra. Em Efésios 5, mostra isso para nós nos últimos dias dessa semana. Sexta e sábado, mostra para nós que a igreja está sendo edificada e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa igreja é a noiva de Cristo, a noiva que vai se casar com Cristo. Em Efésios 5, versículo 25, fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele está santificando a igreja, como? Por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra profética que está hoje limpando a igreja, santificando cada um de nós, nos levando a viver a realidade do reino dos céus. Queridos irmãos, irmãs, vamos ruminar a palavra. Não vamos deixar a palavra profética lá só no canal do YouTube do Instituto. Não vamos deixar
a palavra profética apenas na estante, no alimento diário, guardada lá. Vamos penetrar em cada uma dessas palavras. Vamos ser lavados por ela. Vamos permitir que a palavra profética lave o nosso ser, remova toda a velharia, todas as rugas, toda a mácula. Que essa palavra nos santifique e nos torne santos e sem defeito, para nos casarmos com o nosso noivo. Hoje, na vida da igreja, junto com os irmãos, nós estamos sendo edificados. O Senhor Jesus fez essa promessa. Em Mateus 16, ele fez essa promessa. No versículo 18, ele falou: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Temos a promessa do Senhor. Por isso não devemos viver isolados, não devemos viver sozinhos, mas junto com os demais irmãos, servindo, pregando o evangelho. Talvez a gente não tenha muita coragem ainda de pregar o evangelho, mas talvez se você sair com outros irmãos para orar pelas pessoas, acompanha outro irmão, acompanha outra irmã, ore com ela, saia para contatar as pessoas. Pouco a pouco você vai sendo lavado pela prática da palavra profética, lavado pela experiência de conectar outros com Deus. Isso vai se tornando cada vez mais normal no nosso dia. É algo que na verdade, irmãos, deixa a gente não consegue mais ficar sem fazer isso. A cada oportunidade nós sentimos o Senhor nos tocando para orar pelas pessoas, para apresentar a palavra para eles, para fazer a colportagem. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor está fazendo isso conosco hoje. Então, Ele vai edificar a sua igreja. Não é sozinhos, não é isolados, mas é junto com os outros, servindo junto com os irmãos. Nós estamos sendo edificados na noiva de Cristo. Por fim, quando o Senhor vier, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. É disso que Satanás tem medo. É disso que Satanás, é contra isso que Satanás está trabalhando. Por isso, irmãos, irmãs, essa semana é maravilhosa. Essa semana é semana de nós praticarmos. É semana de nós entrarmos na palavra e praticar cada uma delas. Que o Senhor abençoe você, a sua família, e vamos nos encher mais dessa palavra, nos encher das riquezas de Cristo e reconectar as pessoas com Deus, para que o mistério da sua vontade seja cumprido e o reino dos céus seja manifestado nessa terra. Que o Senhor abençoe você. Jesus é o Senhor.